Bom dia, meus queridos, minhas queridas. A voz de quem acordou tem pouco tempo, nem tanto assim. Olha uma espinha aqui, olha. Depois que você chega aos 25 anos, as espinhas não te deixam em paz. Mas como ele estava dizendo, falando sobre o nosso querido Davi. Davi, a mãe de Davi, segundo os teólogos davídicos, os estudiosos da teologia davídica, seria filha de Miguel. Por isso que Davi era aquele ponto fora da curva, né? Extraordinária força, poder de liderança, uma visão privilegiada do mundo, músico, construtor e fabricador de instrumentos, escritor de música, espetacular músico, espetacular poeta, força extraordinária, destreza para a guerra e para o combate, líder nato, general de guerra, nosso querido Davi. Nada diferente de Enéas, nada diferente de Hércules, de Perseus, dos imperadores romanos. Um pouco mais forte aqui, um pouco mais fraco ali. A diferença de Davi é espiritual, com relação a esses tantos outros guerreiros, Alexandre o Grande, seus 4 generais que herdaram seu trono depois, Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Davi teria pouca diferença física, de matéria de guerra, de poder, de capacidade de guerra, de guerreiro. Pouca diferença. A diferença básica de Davi, central, fundamental, era o fato dele ser da linhagem de Abraão. E lá, 2.000 anos atrás, quase isso, Deus prometera para Davi, para Abraão, que Davi é o ancestral, é o descendente mais ilustre de Abraão. Que a descendência de Abraão dominaria o mundo, e na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E se cumpriu, né? Porque a descendência de Davi foi Jessé e Maria, os pais de nosso Salvador Jesus. Então, essa diferença de Davi foi ter que contar com a ajuda do poder de Deus, da salvação de Deus. E ele clamava sempre pela ajuda de Deus. Ao contrário dos outros guerreiros lá que não tinham essa promessa espiritual em suas vidas. Eles contavam com a ajuda dos seus próprios pais celestes, os anjos, né? Que talvez ajudavam até mais, sabia? Em determinados casos. Porque eles apareciam pessoalmente, mas foi limitada essa aparição até a queda do Império Grego. Foi mais ou menos ali que Lúcifer se manifestou na Terra e conseguiu se engrandecer até contra Miguel. E Miguel caiu diante de Satanás por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está se levantando de novo aí. Foi um castigo que Deus deu para Miguel, que é um mistério. Ninguém sabe por que esse castigo. A Bíblia fala por causa das transgressões. Derrubou o seu santuário. A gente vê aqueles escombros lá na Grécia Antiga, em todos os países antigos. Você vê escombros de templos de adoração a esses anjos antigos. Minerva, Apolo, lá, Acrópole e o Paternon na Grécia, morada dos deuses, tudo derrubado. Mas esses santuários vão todos ser erguidos, será em Daniel. Será edificado. 1 tempo, 2 tempos, e o santuário será purificado. É esse santuário, santuário de Miguel. Não tem nada a ver com o negócio de Israel, não tem nada a ver com o rabo com as calças, nada a ver uma coisa com a outra. Lá é outro departamento. Porque é o ministério de Miguel, é o ministério de Miguel na terra. Então, Miguel foi derrubado e pisado por Satanás, diz lá em Daniel, mas por um tempo, 2 tempos, e derrubou parte das estrelas do céu. Diz lá com o rabo, Satanás derrubou parte das estrelas do céu e pisou neles. Tem pisado, né? E tomou a adoração diária que se fazia a Miguel e seu exército. Está lá em Daniel, lá, que não precisa ser muito inteligente para entender aquilo, não. Não precisa ser muito inteligente. Está lá em Daniel. E o lugar do seu santuário foi derrubado abaixo, que a gente vê lá os escombros lá dos templos gregos, lá centenas gregos, romanos, os templos romanos também da antiguidade, nós vemos os locais, então vários locais aí, né? A antiga Fenícia, onde era hoje, onde tinha a Diana dos Efésios, aquele pessoal todo lá. Tudo isso aí eram divindades descendentes de Miguel e seus anjos, né?
de o deus dos mares lá, que é o Leviatã, que uns chamam de Poseidon, e outros chamam de Netuno. Netuno é o referencial romano de Poseidon, que é o grego. Mas todos são anjos daquelas épocas, lá, que até hoje eles não se manifestam mais, porque estão de castigo. Mas esse castigo está acabando, meu querido, minha querida. Está chegando o dia da nossa libertação, que nós sofremos os reflexos diretos e indiretos. Por isso que eles fazem nossas filhas parecer como prostitutas, nos seus filmes, nas suas modas, nas suas trajes sumários humilhantes. Isso é degeneração da nossa linhagem. Degeneração, a maçonaria, que é o representante de Lúcifer na Terra, que faz nossas filhas parecerem como prostitutas de noite. Eles têm uma fixação mortal e doentia por isso. É o que esteriliza nossos filhos, é que nós estamos sofrendo as consequências. E a Bíblia lá diz, lá em Daniel, destruirão os santos do Altíssimo, destruirão. Você quer uma destruição mais terrível do que você emascular um homem? Pode estar destruído em vida, né? E os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas os juízos se restabelecerá na terra e eles tirarão o seu domínio. Eles quem? Os santos do Altíssimo remanescentes, que não foram destruídos totalmente. Tiraram o domínio da maçonaria de Lúcifer, tiraram o seu domínio para o destruir e para o consumir até o fim. E você veja, uma coisa interessante notar, que esses santos do Altíssimo remanescentes que nós estamos vendo aí retaliando contra Satanás, a maçonaria e o domínio da iniquidade na terra, a gente não se vale nem do poder de Miguel, né? Nem isso ele está ajudando, porque ele não pode ajudar ainda. Ele está de castigo. Você vê que só com a nossa inteligência, o resultado da nossa superioridade genética dada por nosso ancestral Miguel, e agora o anjo, filho de Miguel, que sou eu, que tem poder de se reproduzir e se deslocar na velocidade da luz e se materializar depois de se deslocar em mim mesmo. Ele parece parecido comigo. Um pintão de 35, 40 centímetros, asas e tudo. É minha cara, dizem as más línguas. Mais bonitinho que eu, porque eu tô drogado pelo capeta. Isso aqui é droga, isso aqui é arma química, isso aqui é arma química, isso aqui é arma química, isso aqui vai afinar tudinho. Olha só como é que é os reflexos da inteligência superior de Miguel, do poder superior de... Ele caiu, só Deus faz isso. Ele é arcanjo. Na hierarquia dos anjos, Lúcifer é um querubim. Na hierarquia angelical estabelecida por Deus, arcanjo é muito superior a querubim em matéria de potência, de poder espiritual. Mas mesmo assim ele caiu, porque lá em Daniel diz que o Lúcifer se engrandeceu para o norte, cresceu muito para o norte, para o sul, para o leste, para o ocidente, cresceu muito, cresceu até as estrelas do céu. E algumas delas derrubou por terra e as pisou, diz. São anjos que ele derrubou. E cresceu até o príncipe do exército celestial. Quem é o príncipe dos exércitos celestiais? Nada mais, nada menos que Miguel, nosso pai. Nós chamamos de Zeus, na segunda nomenclatura grega. E qual é o referencial dele lá na Roma? Não é Netuno. Netuno é justamente o Poseidon. Qual o nome lá, o referencial? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Júpiter. Júpiter, que é o equivalente de Miguel em Roma, para os romanos. E em Troia tinha outro nome. E o Miguel, não podemos deixar de considerar, não podemos esquecer que ele era o pai de Enéas, né? Fundador de Roma. Enéas era pai de Rômulo e Remo. E por aí vai dar até aquela linhagem que eu já falei. Os Anton e os Julianos, Gen Juliae e Gen Antoniae. Anton é parte de Hércules, filho de Perseu, que reinou, que foram imperadores durante a metade do tempo do Império Romano. E os descendentes de Enéas também foram imperadores do Império Romano por outra metade de quando durou o Império Romano. Os dois se casavam entre si, se transformavam no final do frigir dos ovos, se transformavam aquilo que o papai prega, se transformavam numa só corrente. E é que tem que ser, né? A união de nós mesmos, em favor de nós mesmos e da humanidade. Porque a Bíblia diz lá em Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o pai considera a bênção de Abraão em Davi superior a todos esses aí, porque é a nação da promessa. Todos nós sabemos que Israel é a nação prometida de Deus, abençoada por Deus e protegida por Deus para sempre. Quando eles pecam, quando eles erram, Deus castiga da forma que acha conveniente.
Mas ele não retira esse juramento que fez Abraão, Isaque e Jacó, de que em Abraão, em Isaque e Jacó serão benditas todas as nações da terra por causa deles, né? É a promessa. Veio em Davi também. Davi é o herdeiro de Abraão, né? Na prática espiritual de Abraão. Embora não fosse o primogênito, Deus ungiu assim, por isso que ele é rei, né? É o rei Davi. Você quer uma pessoa mais primogênita do que o rei, de uma família, herdeiro do pai, que o pai achou por bem colocar o mais novo dele. Se bem que lá tem um caso curioso, né? Benjamim, que é o caçula, foi rei também. Foi chefe de dinastia um tempo também, mas foi cortado porque ele não foi ungido por Deus. Ele foi colocado pelos homens democraticamente. Lá na... E a unção de Deus é que prevalece. E teve uma série de problemas para Israel, porque eles escolheram a pessoa errada, né? É bom quando Deus escolhe. A teocracia naquela época funcionava muito, né? E o que aconteceu? Foi série de desastres, de catástrofes políticas, né? E o final culminou com a morte de esse cidadão lá, se não me engano. Qual é o nome dele lá? Saul, filho de Benjamim, Saul. Perseguia Davi atrozmente, cruelmente para destruí-lo. Mas no final, ele mesmo foi destruído. E Davi foi sábio, né? Teve muita chance de matar e não fez. Porque muito provavelmente seria morto por ter matado o rei. E regicídio nunca foi perdoado em nenhum lugar do mundo, né? Se assassinar uma pessoa que é superior a você politicamente e espiritualmente, nunca foi perdoado em nenhum lugar do mundo. O regicídio, né? Mas o Saul, não, por outro, Davi de lá para cá, não era respeitado, mas ele procurava mesmo matar Davi. Mas Davi teve paciência, perseverança, esperou o juízo de Deus e veio. Saul morreu e Davi foi reconduzido depois de haver sido ungido por Samuel como rei. E se cumpriu está até hoje. E nós somos filhos de Davi, filhos e filhas de Davi, filhos e filhas de Maria. Nós passamos pela via dolorosa de Maria, por onde passou Jesus, o primogênito. Então nós temos o sangue genético de Jesus também. Temos o sangue genético de Perseus, de Eneia, dos imperadores romanos, de Felipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, e seus 4 generais, que eram meio-irmãos de Alexandre o Grande. Não temos o sangue de Alexandre porque ele morreu novo, antes de 30 anos, sem filhos, mas provavelmente teríamos. E por aí vai. Mas voltando à questão do que eu estava falando mesmo, me perdi. Eu abro muito parênteses, né? Abro muito parênteses, só um minuto. Não, eu estava falando dessa linhagem de Abraão aí, que nós somos, linhagem abençoada, e nós, toda a humanidade será abençoada também, através de nós. Promessa de Deus. Eu me considero a linhagem messiânica de Deus. Eu considero, sou descendente de Maria, como Jesus era, porque eu não posso me considerar literalmente, geneticamente. É porque Jesus foi arrebatado aos céus, não tem os restos dele aqui, genéticos dele, para a gente fazer uma confrontação de carbono, de DNA. Mas se tivesse, certamente acusaria 100% de parentesco. Não sei se podemos encontrar alguma coisa de Maria ou Jessé. De Jessé talvez encontraria, não em Jesus, né? Porque ele foi fecundado pelo Espírito Santo, né? Olha que loucura. Tem umas meninas e uns meninos aí que foram fecundados por um anjo, um negócio aí sobrenatural, de outro mundo. Que dizem que é meu espírito, eu acredito que é meu espírito. Coisa sobrenatural que só Deus faz, né? Coisa única na história da humanidade, né? Tirando Jesus, é claro que foi fecundado pelo próprio Espírito de Deus, que é um cidadão mais, como diz os espíritos, mais evoluído que esse, Deus a palavra, um cidadão mais diferenciado que esse. Esse sim é o homem-Deus, né? Meu Deus, inclusive. Eu o adoro como Deus, malgrado seja parente. Eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo. Não tenho nenhum problema com ele. Se ele me concedeu essa honra de ter um espírito superior também, devo muita gratidão a ele. E eu creio que meu espírito vai subir na escala de superioridade, de poder, de potência. E também eu acredito que nós somos a geração da glorificação da matéria. Eu acredito nisso, né? Se não for a nossa, será a próxima. A geração da glorificação da matéria. Bom seria se fosse o nosso, né? A gente não ia morrer nunca mais. E eu ia ficar com as minhas princesas para sempre.
gente ia resolver nossas diferenças, todas as mágoas a gente ia curar um da outra, e ficar com elas para assim, elas iam me entender, minhas tomadas de decisões. Papai, é jogo duro, minhas crianças. Procurem acertar seus caminhos que vai dar tudo certo. Mas quando vocês erram, vai ter que tomar as decisões também. Né? Muita tristeza no coração, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas é assim que funciona. Né? Depois de 15, 16 minutos de vídeo, ficamos por aqui.